Deus vai fazer nessa noite, para aquilo que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Todas as pessoas que estão aí conectadas, que Deus esteja abençoando. Muitas pessoas têm enfrentado lutas. Abra comigo aí no livro de Hebreus. Eu creio que essa palavra, assim como Deus falou comigo, também vai falar ao seu coração. Querido, se você tiver uma caneta, um papel, pegue aí a caneta, o papel, para você anotar. Eu creio que essa noite o Espírito Santo vai trazer tantas revelações ao nosso coração. O livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do verso, capítulo 11, a partir do verso 1. Você pode abrir aí sua Bíblia, fazendo um favor. Você que está em casa, vamos lá então. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga-se comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Vamos lá de novo, queridos. Fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. E diz assim para mim e para você: e a convicção de fatos que não se vê. Fala assim: e a convicção de fatos que não se vê. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvirmos a tua palavra. Somos pessoas privilegiadas de poder estar aqui nesse lugar. Deus, que cada vida que está conectado conosco nessa noite, que essa palavra, meu Deus, seja alimento, que essa palavra venha fortalecer a fé, que essa palavra venha trazer um ânimo novo, que essa palavra, meu Deus, venha despertar dentro de nós algo novo nessa noite. Senhor, a minha oração é que nesse tempo, ninguém saia aqui desse lugar, ninguém que está conectado nesse momento, ou que vai conectar depois, ouvir essa palavra, escute essa palavra e continue a mesma pessoa, que essa palavra desperte algo novo, em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nessa noite diz: a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. E essa palavra, ela começou a mexer comigo nesses dias. E nessa noite, queridos, eu quero conversar com vocês um pouco sobre ativando a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser ativada nesses dias. A minha fé precisa ser ativada. A sua fé precisa ser ativada. Ative a sua fé. Sabe, queridos, o que é ativar? Ativar é colocar em movimento. Eu coloquei aqui algumas definições para mim e para você. Ativar fala aumentar, acelerar, impulsionar, intensificar. E nesses dias, mais do que nunca, queridos, nós precisamos intensificar a nossa fé. Talvez você que chegou aqui nesse lugar, talvez você que está conectado, você está dizendo: nossa, eu estou com a fé quase acabando, a minha fé está quase minguando, pastor. Mas eu quero te dizer que nessa noite, Deus vai ativar a sua fé. Você que não entendeu, vou dizer de novo: Deus vai ativar a sua fé. Você vai ter uma fé ativa, e eu vou te mostrar através da palavra, através de homens e mulheres de Deus, como que nós podemos ter uma fé ativada, como que Deus ativa a nossa fé. O que é ter uma fé ativada? Você vai descobrir se a sua fé, ela está ativada, ou a sua fé está minguando nesses dias. E eu vou te mostrar através de uns textos bíblicos, como está a sua vida, e como está a minha vida. E eu creio que nessa noite, tanto você que está conectado, ou você que vai conectar depois, Deus quer ativar, intensificar, aumentar a minha fé e a sua fé. Sabe, queridos, uma das coisas que luta contra a nossa fé é aquilo que nós vemos, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e não por aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos conspira
com aquilo que nós ouvimos. Por isso Deus, Ele quer nos levar até uma fé genuína nesses dias. E a primeira coisa que eu coloquei nesse texto para nós meditarmos, eu separei duas palavras, e essas duas palavras vai fazer toda a diferença nessa noite. Essas duas palavras que eu coloquei, eu quero chamar a atenção para duas palavras. A primeira palavra, a Bíblia diz que aqueles que esperam, mas essa palavra esperar, querido, não é nós ficarmos acomodados, não é você cruzar as pernas e falar, não, eu estou esperando, não. Essa palavra esperar, fala de algo que vai movimentar a sua vida, sabe? Então a fé que espera em Deus, toda promessa passa pelo tempo da espera. Então uma coisa que eu coloquei aqui para mim meditar, e para você meditar, querido, a primeira atitude é que nós experimentamos aqui, nós esperamos em Deus, e quando você espera em Deus, quando você está esperando algo, isso gera uma expectativa, sabe? Quando você espera algo, isso gera uma expectativa. Deixa eu falar algo para você. De repente, alguém fala assim para você, olha, amanhã eu vou te ligar, e você sabe que aquela ligação vai fazer toda a diferença na sua vida. Então você criou o que? Uma expectativa, porque você sabe que aquela ligação vai fazer toda a diferença. Então o que você faz? Você cria uma expectativa, você desgruda do celular ou não? Não, então você criou uma expectativa, você pega aquele celular e você fica o dia inteiro com ele, ou não? Mas por quê? Porque você está esperando algo, e aquilo gerou o que? Uma expectativa. Quando você espera algo, isso gera uma expectativa. Então, quando eu falo para você esperar, não é algo que você está parado, isso gera um movimento, isso gera uma expectativa. Eu lembro alguns anos atrás, queridos, eu estava aqui olhando, né, o Felipe, e quando o Dudu converteu, o irmão do Felipe, o que estava falando aqui de oferta, então eu ia lá consolidar o Dudu, né? Lembra, Dudu? Dudu tinha o quê? 15 anos, Dudu? Hoje você está com quanto? 30? 32, queridos, há 15 anos atrás, eu ia lá, né, tal, consolidar o Dudu, e aí a gente ia orar, e ele sempre me chamava assim, vamos lá no quarto orar pelo meu irmão, que era para o Felipe. Nós ia orar para o Felipe, aí nós abrimos o guarda-roupa, depois um dia vai contar o que tinha lá no guarda-roupa dele, eu não posso contar aqui, porque senão, você lembra, Dudu? Eu falei, não, está aí dentro escondido, eu não vou contar o que é não, porque senão, eu vou preso, né? E aí a gente ia orar pelo Felipe. Mas deixa eu falar algo, eu lembro uma vez, querido, deixa eu contar algo para vocês, que eu estava esperando uma ligação do Rio de Janeiro, o Dudu não vai lembrar disso, a hora que eu contar ele vai lembrar, e eu estava esperando aquela ligação, porque era muito importante, queridos. Então eu fiquei o dia inteiro com o celular, na mão, esperando, porque eu precisava resolver uma questão muito séria ali, e aí aconteceu algo, eu precisei fazer um velório, lembra disso, Dudu? Eu fui fazer um velório, e eu com o celular falei assim, Dudu, se o telefone tocar, você atende para mim, porque é muito importante. Ele falou assim, não, entendi, Eltinho. O Dudu tinha 15 anos, e eu lá fazendo o velório, e a hora que estava lá, né, o rapaz que havia falecido, eu lá orando, a hora que eu comecei a orar, o que vocês acham que aconteceu? O telefone começou a tocar, e eu orava, olhava para o telefone, e eu orava, e o Dudu ali, né, na posição de anjo, com a mão levantada, e ele não olhava para mim. De repente eu peguei o telefone na mão, né, que estava vibrando, peguei o telefone e coloquei na mão dele, ele assim, né, lá no velório. A hora que eu pus o telefone na mão dele, ele começou a gritar, lembrou, Dudu? No meio do velório, e o celular estava no silencioso, mas estava vibrando, e eu olhava para o Dudu, e eu fazendo oração no meio do velório, e o Dudu não olhava para mim e tal, e ele com a mão levantada, eu peguei o celular vibrando e pus na mão dele. A hora que eu pus, esse menino gritava no meio do velório, e gritava assim, atende o telefone, que é algo importante, que a gente, então, a esperança gera uma
expectativa. Sabe, querido, você precisa entender, a fé diz que a fé espera, e toda esperança, ela gera uma expectativa no coração. Eu quero te dizer, querido, quantos aqui tem uma expectativa em Deus, que Deus vai fazer algo? Você que está na sua casa, você crê que Deus vai fazer algo, queridos? Que Deus vai fazer algo nesses dias. Então a primeira coisa, a fé, aquele que espera gera uma expectativa. Sabe, eu quero te perguntar, quais são as suas expectativas nesses dias? Você tem expectativa, queridos? Nós entramos o ano de 2021 com expectativa. Deus vai fazer algo novo nesses dias. Sabe, eu tenho uma expectativa que essa semana Deus vai fazer algo sobre Araguari, amém, querido? Eu vou repetir, Deus vai fazer algo sobre Araguari nessa semana. Eu vou repetir, Deus vai fazer algo sobre Araguari nessa semana. Sabe por quê, queridos? Porque eu orei e você orou nessa noite, e você que está em casa também orou. Deixa eu falar algo para você. Quando Jesus ele viu a figueira, ele diz assim, ele foi até a figueira, e a figueira não produziu fruto. Ele falou assim, que essa figueira seque. Ela secou na hora? Vou perguntar, ela secou na hora, queridos? Não. Então, no outro dia, a hora que os discípulos passaram, como que ela estava? Seca. Mas que hora que ela secou? Quando Jesus decretou a palavra. Então eu creio que essa semana algo vai acontecer sobre os céus de Araguari. Levante as tuas mãos, você que está em casa, você que quer que algo aconteça sobre a sua casa, sobre a sua família essa semana, levante as tuas mãos. Sabe, crie uma expectativa em Deus, querido. Crie uma expectativa no Senhor. Levanta a tua voz e fala, essa semana vai ser estabelecida a cura, essa semana vai ser estabelecida nos céus. Sabe, queridos, conforme a sua palavra. Sabe, gere uma expectativa em Deus. Quantos aqui tem uma expectativa no Senhor para essa semana? Fala assim, a esperança gera uma expectativa. Segunda coisa que eu coloquei para nós meditarmos, e a prova de fatos que não se vê. O que é prova? Algumas traduções falam que a perseverança, fala assim, a perseverança dos fatos que não se vê. Segunda coisa, queridos, a perseverança. Muitos têm parado nesses dias, muitos têm parado no meio do caminho, mas a perseverança vai nos levar a coisas maiores nesses dias. A perseverança vai nos levar a coisas grandes. Sabe, queridos, quando você espera, gera uma expectativa, e a expectativa te leva a perseverar. Então o que a fé ela faz, querida? A fé ela te leva a esperar, que gera uma expectativa que te leva a perseverar. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Porque quando você espera, você gera uma expectativa. E quando você gera uma expectativa, você começa a perseverar, mesmo que as coisas estejam contrárias à sua volta, mesmo que os ventos estejam contrários, você começa a perseverar, porque você diz, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. Eu sei quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. Eu sei quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. 1, 2, 3, igreja. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. 1, 2, 3, igreja. Mais forte, igreja. E eu sei que meu Deus é poderoso. Mais forte. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso.
Só você que crê, dê uma salva de palmas e um brado de júbilo ao nosso Deus. Eu quero te dizer que essa noite Deus vai restaurar as suas convicções. Deus vai restaurar as suas convicções. Queridos, no livro de Lucas, capítulo 18, verso 35, conta a história de um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia diz assim para mim e para você: aconteceu que ao aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: que era aquilo? E anunciaram: passava Jesus o Nazareno. Diga assim: passava Jesus o Nazareno. Então diz assim no verso 38: então ele clamou dizendo: filho de Davi. Olha aqui para mim só um minuto. Se eles falaram, Samara, que era Jesus o Nazareno, por que ele clamou Jesus filho de Davi? Então ele tinha que gritar o que, Luciano? Jesus Nazareno. Ele não gritou Jesus o Nazareno, ele perguntou: o que está acontecendo? Falaram assim: Jesus o Nazareno. Mas ele não gritou Jesus o Nazareno, ele gritou: Jesus filho de Davi. Eu vou guardar a cereja do bolo para o final. Você quer descobrir por quê? Fique conectado até o fim que você vai descobrir. O Felipe já está ali e fez assim: não é, Felipe, ou não? Ele perguntou: quem é que está passando? Fala assim: Jesus o Nazareno. Ele começou a gritar: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era para ele gritar: Jesus Nazareno, Jesus Nazareno. Mas ele não fez isso. No final você vai descobrir. Se você sair da conexão antes, você vai ficar sem saber. Vamos lá. Diz assim: então ele clamou: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam em frente repreendiam para que ele calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto. Ele gritava mais alto, gritava mais alto. Olha só, os que iam repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 40 agora. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? O que você está precisando? Olha aqui para mim, esse homem precisava de tanta coisa, queridos. Esse homem precisava de tanta coisa, mas até o final você vai descobrir que na verdade ele precisava só de uma coisa para resolver todas as outras. Esse é o nosso problema. Quantos aqui precisa mais de uma coisa nessa noite? Eu preciso mais de uma coisa. Você precisa mais de uma coisa? Você precisa? Quantos aqui precisa só de uma coisa? Quem precisa? Depois você me ensina, porque eu estou precisando de um monte. Mas você sabe que somente uma coisa vai resolver todas as outras? Fica até o final que você vai descobrir. Vamos lá. O que você quer que eu lhe faça? O Senhor: eu quero ver, respondeu ele. Verso 42. Ele diz: Jesus lhe diz: recupere a visão, a tua fé te curou. Queridos, eu quero mostrar para vocês algumas características de uma fé ativada, de uma fé que foi despertada. Quando a fé ela é despertada dentro de mim, e a fé é despertada dentro de você, o que acontece comigo e com você? Eu disse que a fé, ela faz com que eu e você venha a esperar. A esperança gera uma convicção, e a convicção gera uma perseverança. Fala assim comigo: a fé, não, vamos lá, tá ruim até para ensinar. Assim, a fé me leva a esperar. Fala assim, e a esperança gera uma convicção. Fala assim, e a convicção faz com que eu venha a perseverar. Então, se eu disse, mas o que é uma fé ativada, queridos? E Deus vai ativar a sua fé, Deus vai ativar as suas convicções. Mas eu coloquei algumas coisas quando a nossa fé é despertada.
algumas características, pode colocar aí, as características de uma fé ativada, uma fé que desperta. A primeira coisa, intensidade. Quando a Bíblia fala que esse homem gritou, esse verbo gritar fala de intensidade. Sabe, querida, a expectativa nos leva a ser intenso em tudo que nós formos fazer. Intensidade. Sabe, nós precisamos ser intensos em Deus, porque essa expectativa leva-nos a ter intensidade no Senhor. Eu fico vendo esse homem não falou Jesus, a Bíblia fala que esse homem, ele gritou. Isso fala de intensidade, mas esse não é o único verbo aqui de intensidade. Esse homem tinha uma intensidade, porque quando você tem uma expectativa, você é intenso naquilo que você acredita. Você pode ver que uma pessoa que ela tem uma expectativa, ela é intensa, ela faz com todas as forças, ela dá o seu melhor, porque aquilo criou uma expectativa. Então eu coloquei aqui intensidade. Ele pergunta: o que está acontecendo? E ele começou o que? A gritar. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Eu não sei, os homens nunca vão saber, mas as mulheres que já engravidaram aqui, as mulheres que estão grávidas, ela tem uma esperança de engravidar, e a hora que ela engravida, ela cria uma expectativa. Deixa eu perguntar aqui, é isso ou não, as mulheres aí, as mães? E a hora que elas criam uma expectativa, elas depositam todas as forças ali, elas já vão ali comprando as coisas para as crianças, porque elas têm o que? Uma expectativa. Às vezes os homens não entendem, os homens nunca vão entender isso, viu, mulheres? Mas elas vão querer uma expectativa. Às vezes os homens falam: eu engravidei junto, não engravidou nada. Aquela mulher que carrega do útero, ela tem aquela expectativa, ela já consegue ver o rosto. Eu fico vendo, né, algumas mães, vai lá, pega o ultrassom, né, só tem aquelas manchas, não dá nem para ver, fala assim: nossa, é minha cara. Vocês já viram isso? Ela olha lá o ultrassom e fala assim: nossa, não parece comigo, parece nada. E aí você olha, mas por quê? Porque gerou uma expectativa, e elas são intensas. Deus quer uma igreja intensa, queridos. Sabe, a pessoa que eu vi que foi mais intenso nessa terra, chama Jesus. Jesus, ele foi intenso, queridos. Quando ele amava, ele amava. Quando ele repreendia, ele repreendia. Jesus olha para Pedro, certa vez ele fala assim: Pedro, o que o povo está me perguntando quem eu sou? Ele olha e fala assim: o povo eu não sei, falou que você é isso, é aquilo, mas você é Jesus, o Filho de Deus. Deus falou assim: Pedro, não foi a carne nem o Espírito que te revelou, não foi a carne, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Passou uns minutos, Pedro falou assim: não, Jesus, não morre na cruz não. Ele falou assim: arreda de mim, Satanás. Quer uma pessoa mais intensa do que Jesus? Tem, Lu? Jesus foi intenso, querido, e Jesus ama pessoas intensas. Você quer chamar a atenção, seja intenso, queridos. Não importa se as pessoas falam que você é exagerado, porque quando você vai fazer algo que você acredita, aquilo que você acredita, você é intenso. Você não faz de qualquer jeito, você dá o melhor, você é intenso. Você faz, você dá o melhor, porque você acredita. Então você vai ver, eu fico olhando, hoje eu estava meditando na vida de Saulo. Saulo foi perseguidor da igreja, ele mandava matar os crentes, tal, que ele achava que aquilo que os crentes era contra a fé. Ele mandava, e Jesus certa vez, Deus lá no trono olhou e falou assim: mas Saulo é intenso demais naquilo que ele faz, acho que eu quero ele para mim. Ele foi tão intenso, querido, que levou a palavra até os confins da terra, porque Jesus, ele ama pessoas intensas, ele ama a igreja intensa, ele ama líderes de célula intensos naquilo que faz. Quando você é intenso naquilo que faz, sabe, às vezes as pessoas vão olhar para você e vai falar: não, fulano é exagerado. Jesus vai olhar para você e vai falar assim: aquele meu filho é intenso.
Certa vez uma mulher trazendo um vaso de alabastro, querido. Sabe, na cultura judaica, quando alguém chegava na casa, porque lá a água é muito escassa, então quando Jesus fala assim: olha, eu entrei na sua casa e não ungiu a cabeça, deixa eu explicar essa expressão para vocês. A pessoa sentava, então eles pegavam lá um pouquinho do perfume, do óleo, passava sobre a cabeça, passava de um lado e do outro, porque a pessoa não tinha muito hábito de tomar banho, então eles passavam um perfume e ungia, para a pessoa ficar cheirosa. Então quando Jesus ele diz assim: eu entrei na sua casa e não ungiste minha cabeça, porque na cultura judaica eles faziam isso, para que a pessoa ela tivesse um cheiro agradável. Então quando aquela mulher ela entrou, ela trouxe o vaso, ela quebrou o vaso, ela foi intensa. Olha só, Judas olhou e falou assim: não, mas que desperdício, mas para que isso tudo? Às vezes a gente olha, queridos, eu fico vendo, tem aquele mover profético na igreja, e de repente tem pessoas que gritam, pulam, alguns olham e falam assim: o que é isso? Para que isso? Que escândalo é esse? Jesus ama pessoas intensas, queridos. Jesus ama. Você olha, quando Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar, Jesus subiu em cima da árvore, enquanto estava todo mundo na terra, Zaqueu fez algo diferente. Jesus olhou e falou assim: Zaqueu, você é um cara intenso. Jesus ama pessoas intensas, queridos. Você quer chamar a atenção do Senhor? Seja intenso, seja intensa. Eu fico vendo, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente meditar, essa intensidade, sabe, mas o que leva a nossa intensidade a diminuir? Eu fico vendo, tem tantas pessoas, querido, que começa bem na reunião de oração, na célula, e vai diminuindo. Sabe por que diminui a intensidade? Porque diminui a esperança e diminui a expectativa. Quando a expectativa é diminuída, quando a esperança diminui, a intensidade também diminui. Hoje eu fico vendo, por que tem tantas pessoas que podiam estar nos cultos e não vêm? Porque a expectativa diminuiu, a esperança diminuiu. Porque quando a expectativa, a esperança é alta, você busca com perseverança. Porque tem muitas pessoas que pararam na caminhada da fé, porque diminuiu a esperança, diminuiu a expectativa e diminui a intensidade. Porque tem muitas pessoas que eram intensas em Deus e já não são mais. Muitas pessoas perderam a intensidade da palavra, já não louva a Deus. A gente fala aqui, ó, vamos cantar quando a noite fria, queridos. Talvez você nunca percebeu, mas quando eu subo aqui, queridos, se eu cantar aqui, ó, Leão de Judá, eu vou cantar como se fosse a primeira vez, Luciano. A mesma expectativa, porque eu acredito no Leão de Judá. Se eu subir aqui e cantar, eu fico vendo, eu fico muito triste. Alguns irmãos falam assim: vai cantar de novo, vitorioso és. Assim, você não entendeu nada até agora, porque se você tivesse entendido, você cantaria como se fosse a primeira vez, porque a intensidade acabou no coração. Deus ama pessoas intensas. Você olha que a mulher do fluxo de sangue, querido, ela foi intensa. Você olha Pedro teve as falhas dele, mas Pedro é o homem mais intenso depois de Jesus que eu conheço na Bíblia. Pedro era intenso. Pedro era tão intenso que ele acordou de madrugada e falou: Jesus, eu tenho que perdoar quantas vezes? De madrugada, o homem dormindo. Pedro chega e fala assim: Jesus, eu preciso perdoar quantas vezes? Ele falou: 70 vezes 7. Pedro era intenso, queridos. Pedro era o cara mais humano que eu conheço. Pedro, ele era intenso. Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro fala assim: Jesus, manda eu andar sobre as águas que eu vou. Fala: Pedro, bem. Pedro fala assim: vou. Pedro era intenso. Pedro era o cara mais intenso. Eu olho para ele e falo assim: uau. Pedro, ele era intenso.
ele não perdia as oportunidades, e Deus tem chamado pessoas intensas nesses dias. Você pode ver que todo homem e toda mulher que fez diferença nessa geração, foram homens e mulheres que foram intensos em Deus, intensos. Você quer fazer diferença? Seja intenso em Deus, vai nos lugares mais profundos, faça sempre mais, queridos, seja intenso. Alguns vão olhar para você e vai dizer: você é exagerado, mas o Pai no céu vai olhar e vai falar assim: você é intenso. Só chama atenção quem é intenso. Aqui fala que a intensidade, eu fico olhando, as pessoas que chamam a atenção de Jesus, tinha algo em comum: intensidade. Você quer fazer diferença? Seja intenso, seja intenso naquilo que você faz. Sabe, eu fico vendo como Jesus, a intensidade vai chamar a atenção do Senhor. Quais são os dois inimigos da intensidade, queridos? Eu coloquei há dois inimigos da intensidade. O primeiro inimigo é a frustração. Quando nós nos frustramos, e quando nós temos mágoa, ou a falta de perdão. Às vezes nós frustramos, querido, nós criamos algumas expectativas que não são supridas, nós frustramos com tantas coisas, nós frustramos com os homens, mas isso não pode roubar a minha intensidade, querido. Eu já percebi que em alguns momentos da minha vida, a frustração e a mágoa começou a me roubar da intensidade em Deus. Eu comecei a sair dos lugares profundos e comecei a ir para os lugares rasos. Nós começamos a frustrar com coisas tão banais desse mundo. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós frustramos, né? Eu fico vendo algumas coisas. O que é a falta de perdão? São coisas mal resolvidas. Tem tantas coisas que são mal resolvidas na nossa vida. Sabe, tem coisas mal resolvidas, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. A Bíblia não fala, se tem coisa mal resolvida, a Bíblia não fala, vai para o Facebook, para o Instagram, para o status, e destila as suas frustrações. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: ó, você está frustrado, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Olha, deixa eu falar para vocês, o Facebook, Instagram, nada disso, é muro das lamentações, querido. Você está frustrado? Vai para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Eu estou triste, eu estou magoado, hoje eu estou alegre. Sabe, entra no seu quarto, fecha a porta, o Pai em secreto te ouvirá. Se você não tem coisa para abençoar as pessoas, não escreve baboseira não, queridos. Não abre a sua alma para pessoas que não têm como resolver os problemas do seu coração. Você quer abrir o seu coração? Entra para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Agora, se tem coisa para abençoar, vai lá no status, vai lá no Instagram, posta. Mas se não for, queridos, entra para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto vai te ouvir. Sabe, você tem enfrentado luta? Eu tenho enfrentado muitas lutas, tenho enfrentado conflito, como você. Não tenha medo de ser gente. Mas deixa eu te falar, pessoas que não te conhecem não precisam conhecer a sua alma. Isso é sério, queridos. Eu vejo que hoje a internet tem sido uma bênção para evangelizar, mas as pessoas têm usado para abrir o seu coração para quem não precisa. Seja intenso em Deus, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Na hora que terminar aqui, com certeza vai um monte de gente aqui postar: o pastor falou para mim. Falei? Glória a Deus. Então, sabe, queridos, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Então seja intenso em Deus, seja intenso nas coisas do Senhor. Então, duas coisas que são inimigas da intensidade: frustração, quando nos frustramos, e quando nós estamos magoados, coisas mal resolvidas. Você já viu o que é frustração? Eu tentei ajudar, eu fiz, eu frustrei,
Sabe, querido, eu tenho algo. Alguns falam que eu sou exagerado, mas Deus fala que eu sou intenso. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer além. Alguns já falaram que eu sou exagerado, não tem problema. Mas Deus fala que eu sou intenso. Porque você só investe naquilo que você acredita. E você se torna semelhante àquilo que você adora. Sabia disso? Você é semelhante àquilo que você adora. Salmo 115 diz: olha só, tem boca mas não vê, tem mão mas não apalpa, se torna semelhante quem tal coisas pratica. Então, se você adora a Deus, você vai se tornar semelhante a Deus. Se você adora o dinheiro, você vai ficar semelhante a quem? A Bíblia fala que você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, seja intenso. Quais são as coisas que são inimigas da intensidade? Eu fico vendo, queridos, que toda pessoa intensa quer uma resposta imediata. E lá no versículo 39, eu não sei se tem como colocar aí, Lucas 19, melhor, Lucas, qual que eu estou? Lucas 18, 39, isso, 18, não, isso, ainda não é esse não, Luiz, fala assim, 18:39 diz assim, e os que estavam na frente o repreendiam para que calasse, ele porém cada vez gritava mais. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira resposta que ele teve não foi de Jesus, a primeira resposta que ele teve foi dos homens. Você já viu quando a resposta não vem do jeito que você quer? Ele esperava uma resposta de Jesus, mas foi da circunstância, foi do momento. Às vezes a resposta não vem de quem que nós queremos que seja, queridos. Então aqui fala que a resposta, e os que iam adiante repreendia, para que ficasse quieto, cala a boca, fica quieto. Então deixa eu te falar, tem momentos, queridos, que a resposta não vem de quem você quer, vem da circunstância, vem das pessoas, e a gente fica frustrado. Então aqui fala que as respostas, que estavam ali, que não tinha nada a ver, não vem de Deus, e aí nós o que? Nos frustramos. Então a segunda coisa que eu coloquei, podia falar tanta coisa aqui, segunda característica de quem tem uma fé ativa, segunda característica de uma fé ativa, perseverança. Verso 39, eles falavam assim: para de gritar, ele gritava mais alto, para de gritar, ele gritava mais alto, dizia assim para ele assim, pare de gritar, ele falava assim: Jesus, filho de Davi, para de gritar, Jesus, filho de Davi, para de gritar, Jesus, filho de Davi, para de gritar, Jesus, filho de Davi. Você já viu pessoas assim? Quanto mais mandava ele parar, mais ele perseverava. Qual é a segunda característica de uma fé ativa? Perseverança. As pessoas querem te parar, mas você vai continuar. Querem que você pare de adorar, você vai adorar mais, você vai gritar mais. Querem que você cala a boca, aí você vai gritar. Querem que você não ama, aí que você vai amar. Não querem que você evangelize, aí que você vai evangelizar. Querem que a igreja pare, aí que a igreja vai começar a gritar e adorar a Deus. Nós precisamos ter o que? Intensidade. Nós precisamos o que? Perseverar. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Mas deixa eu te falar algo, queridos. Disseram assim: quem é esse? Jesus o Nazareno. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. Porque enquanto alguns achavam que ele era apenas de Nazaré, quando ele dizia Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador. Ele pode ser apenas de Nazaré, mas para mim ele é o Salvador, para mim ele é a minha esperança, para mim ele é minha fé, para mim ele é meu tudo. Jesus é tudo que eu tenho. Por que ele gritou, não de Nazaré, mas filho de Davi? Porque ele estava dizendo: Jesus para mim é tudo, Jesus é meu Salvador, Jesus é o que eu estava esperando, Jesus é a minha resposta,
Jesus é a minha esperança no meio de tudo que eu tenho vivido. Você pode levantar as tuas mãos aos céus e dizer: Jesus é tudo que eu espero nesses dias, Jesus é minha resposta, Jesus é tudo que eu creio nesses dias, Jesus é tudo que eu espero, é minha cura, é minha perseverança, é Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Nissi, o grande El Shaddai, o Alfa, o Ômega. Jesus é tudo para mim. Para você, Jesus é de Nazaré? A hora que eu perguntar, querido, se Jesus é de Nazaré, você grita o que ele é para você. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus é de Nazaré! Ixi, até pensar e está ruim. Não precisa gritar filho de Davi não. Fala assim: é minha cura, minha esperança, minha salvação, meu Redentor. A hora que eu falar, você fica de pé e dá um bravo. Pode ser? Você aí da sua casa também. 1, 2, 3 e... Jesus é de Nazaré! O negócio está ficando bom, senta de novo, vamos lá. O trem está ficando bom, o negócio está ficando bom, o negócio está ficando bom, vamos lá. Na hora que eu falar, pessoal, vamos lá, igreja. Jesus é de Nazaré! Então dá um brado de júbilo e uma salva de palmas ao nosso Deus. Fala assim comigo: uma fé ativa traz perseverança. Assim, uma fé ativa traz intensidade. Quantos querem ser intenso nesses dias, querido? Quantos aqui fazem parte de uma igreja intensa no Senhor? Sabe o que Jesus está procurando em Araguari? Uma igreja intensa. Vou falar novamente: sabe o que Jesus está procurando em Araguari? Uma igreja intensa. Quantos são intensos em Deus? Você gritar é muito pouco. Se for preciso, sobe lá naquele ventilador. Felipe, sobe aí nesse lúcio, mas faz alguma coisa. Eu vou perguntar: quantos fazem parte de uma igreja intensa nessa noite? Faz alguma coisa. Igreja intensa. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, aquilo que rouba as suas convicções tira a sua força. Uma pessoa sem convicção é uma pessoa sem força. Cristão sem convicção é um cristão fraco. Vou repetir: um cristão sem convicção é um cristão fraco, é uma igreja fraca. Convicção. Esses dias uma pessoa perguntou assim para mim: Eltinho, você ainda está na igreja? Mas você não entendeu. Você não entendeu. É até o fim. É até que ele volte. É até que a trombeta toque nos céus. Ou até, se a trombeta não tocar, ele me chamar, eu irei subir. Um dia eu irei encontrar com ele. Ou levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Eu prefiro chegar no céu e ele falar assim para mim: Eltinho, você foi exagerado, do que chegar lá e ele falar assim: você foi uma lesma. Eu prefiro chegar lá intenso do que chegar acomodado. Eu quero ser intenso em Deus. Coloca a sua mão no coração e fala: Deus, eu quero ser intenso. Deus, eu quero ser intenso. Sabe, eu quero ser intenso igual o Senhor foi intenso, como Pedro. Eu quero ser intenso como Paulo. Paulo foi até os confins para levar o Evangelho. Eu quero ser intenso igual Pedro. Por isso o Senhor entregou a igreja primitiva para Pedro, cuidar da igreja primitiva. Jesus foi intenso até o final. Ele morreu naquela cruz. Jesus foi intenso. Sabe, queridos, Paulo foi intenso, por isso ele levou o Evangelho até os confins da terra. Jesus escolheu pessoas intensas. Pessoas intensas. Aqui fala, queridos, para mim e para você, que as vozes queriam calar. Sabe, no versículo 40 fala que as vozes queriam parar aquele homem, mas ele era intenso, queridos.
não ouça as vozes contrárias. Aquelas mesmas vozes que queriam calar aquele homem, foi as mesmas vozes que chegaram e falaram assim: o mestre te chama. Uau! Aquelas vozes que queriam falar assim: cala a boca, chegava assim: o homem está te chamando, vai lá. Eu quero te dizer que as vozes que tentam te calar, vai chegar para você e falar assim: Jesus está te chamando, vai lá. Uau! Fala assim comigo: uau! Uau! Terceira característica de uma fé ativa, queridos. Terceira característica de uma fé ativa. Lá no versículo 38, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que nós temos que pedir toda manhã? Não é paz, não é dinheiro. Todo dia nós temos que acordar para Deus: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E à medida que você age com misericórdia, a misericórdia vai agir com você. Sabe, queridos, essa palavra fez diferença na minha vida. Muitas pessoas só vão entender o que é misericórdia quando elas precisarem dela. Às vezes nós olhamos. Hoje eu estava olhando, antes de pregar, queridos, eu ajoelhei e falei: Deus, eu quero te pedir perdão. Quantas vezes eu não agi com misericórdia com as pessoas, que eu achava que não merecia. Não é por merecimento. Misericórdia não é por merecimento, é pela graça. A primeira pessoa que precisa de misericórdia sou eu e é você. Sabe, eu coloquei algo aqui que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida. Misericórdia, ela se renova a cada manhã. Sabe, a misericórdia você recebe da forma que você dá. Quando você dá misericórdia, você também recebe misericórdia. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, verso 23, conta a Bíblia de um homem que era devedor. Ele queria que a dívida dele fosse cancelada, mas ele não teve misericórdia do outro. Por isso, a dívida dele não foi cancelada. Porque se tivesse cancelado a dívida do outro, a dele também tinha sido cancelada. Misericórdia é quando você dá para o outro. Você só vai ter misericórdia quando você agir com misericórdia. Se você não agir com misericórdia, você não vai ter misericórdia, porque não é por merecimento. Você recebe misericórdia quando você dá. Eu preciso de misericórdia, você precisa de misericórdia. Sabe, queridos, às vezes nós podemos estar no chão sem visão, mas eu sei que meu Deus, Ele me ama. Eu sei, Jesus, que o Senhor me ama. Com todas as minhas falhas, eu sei que o Senhor me ama. Quando você dá misericórdia, você recebe misericórdia. Pergunta para Deus: você tem agido com misericórdia com as pessoas? Você age com misericórdia? Você só vai ter misericórdia se você agir com misericórdia. Quarto, coloca para mim. Terceira característica, a vulnerabilidade. Fala que esse homem lançou a capa. A capa era algo grosso. A capa era aquilo que encobria aquele homem, encobria a sua sujeira, encobria os seus trapos de imundície. Às vezes nós temos problema de ser vulnerável, queridos. Nós temos medo de nos expor. Nós temos medo de mostrar quem nós somos. Muitas pessoas querem mostrar que são fortes, a família perfeita. As pessoas têm medo de mostrar suas fraquezas, de pedir ajuda. Quando aquele homem lançou a capa, querido, a Bíblia fala que ele deu um salto. Ele não jogou a capa, ele deu um salto. Outra palavra, o que? De intensidade. Ele foi tenso novamente, porque a Bíblia diz que ele saltou. Para que ele saltou? Cego não salta. Isso fala de intensidade novamente, porque a intensidade vai mostrar as suas vulnerabilidades. Esse homem mostrou, quando ele lançou a capa, queridos, essa capa representava duas coisas: proteção, porque durante a noite protegia do frio, protegia ali dos malfeitores, e durante o dia eles tiravam essa capa e jogavam no chão, e representava o seu sustento. Quando ele joga a sua capa, ele está falando: a partir de hoje, quem me sustenta é Jesus.
Quem me protege é Jesus. Sabe, queridos, quando você é vulnerável, você é forte. Quando você mostra as suas fraquezas, aí você é forte. O apóstolo Paulo fala: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo de pedir oração. Não, mas vão descobrir que eu estou doente. Ah, mas se eu falar, como pode descobrir que eu estou enfrentando esse tumor? As pessoas têm medo de mostrar as suas fraquezas, querido. Sabe, mas Jesus ama pessoas que são vulneráveis, e quando elas são vulneráveis, elas mostram que está dependendo do Senhor. Não tenha medo de abrir e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu estou fraco, eu estou enfrentando uma luta aqui na minha casa, eu estou enfrentando um problema, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Sabe, queridos, às vezes o processo é mais importante do que o resultado. Nós aprendemos muito mais com o processo do que com o resultado. E quando você mostra, Jesus nunca teve problema de mostrar suas vulnerabilidades. Jesus chegou lá no jardim e falou assim: eu estou com medo, eu estou angustiado, vocês não podem orar nem uma hora comigo. Jesus não tinha medo de mostrar a sua humanidade. Mas nós vivemos uma geração, queridos, de super crentes, que tem medo de mostrar as suas fraquezas, de pedir ajuda. Nós precisamos confessar a nossa tentação, para não ter que confessar os nossos pecados, para ter que pedir perdão pelos pecados. Sabe, uma pessoa vulnerável, ela não tem medo de chegar e falar: olha, eu estou tentado, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Então a vulnerabilidade, queridos, nós precisamos tirar a nossa capa, tirar aquilo que é grosso, sabe, deixar, não esconder mais a sujeira, sabe, mostrar a nossa intensidade. Eu quero perguntar: como está a sua capa hoje? Sabe, quando você se expõe, a sua vulnerabilidade tem a ver com o seu milagre. Aquele homem, quando mostrou a sua vulnerabilidade, o milagre aconteceu. E por último, podia falar tanta coisa aqui, queridos. Quinta característica, coloque aí para mim, Luiz. Uma fé ativa tem a ver com a sinceridade. Seja sincero. Sabe, querido, sinceridade não tem a ver com falta de educação. Tem pessoa que fala assim: eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, a pessoa é sem educação. Sinceridade não tem a ver de você falar o que você pensa, o que você acha. Sinceridade tem a ver em responder a Deus aquilo que Ele te perguntou. Jesus chega lá e pergunta: qual que é o seu problema? O que você quer? Você responder o que é certo. Sinceridade não é você falar o que você pensa, o que você acha. Sinceridade, eu coloquei aqui, ó. Sinceridade não é falar o que eu quero. Sinceridade é falar aquilo que Deus, aquilo aos olhos do Senhor. Quando Jesus chega lá e pergunta: o que queres? Lá no versículo 41, Jesus fala assim para ele, ó, no versículo 41: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Quantos aqui acham que Jesus não sabia? Jesus não sabia o que ele precisava. Gente, ele precisava de roupa, ele precisava de comida, ele precisava de casa, ele precisava de um monte de coisa. Mas Jesus queria que ele fosse sincero. Às vezes nós não somos sinceros, às vezes a gente está pedindo muita coisa, às vezes uma coisa resolve tudo. Se Jesus desse pão para ele, Samara, tinha resolvido o problema dele? Não, só dá fome. Se Jesus tivesse dado uma roupa nova, Lu, tinha resolvido o problema? Não. Se Jesus tivesse dado uma casa para ele, Francis, tinha resolvido o problema dele? Não. Às vezes nós estamos pedindo muitas coisas, e às vezes falta apenas uma coisa para resolver todas as outras. E qual era essa única coisa que resolveu todas as outras? Aqui é a única coisa: que eu tornes a ver. E a visão restaurou todas as coisas. Às vezes está faltando apenas uma coisa para resolver todas as outras. Nós vamos pedindo tantas coisas, mas falta apenas uma coisa. E a sinceridade é que Jesus queria mostrar para ele.
o que realmente faltava. Então aqui, quinta coisa, falta apenas isso. Isso vai resolver todas as coisas. Aprenda a responder perguntas. Às vezes Deus vai te fazer perguntas, querido, e essas perguntas vão revelar coisas dentro de nós. Jesus já te perguntou por que você está fazendo isso? Lu, Deus já te perguntou por que você vem todo sábado para o ensaio? Você teve coragem de responder? Às vezes a gente não tem, né? Às vezes Deus já me perguntou: por que você vem todo sábado? Eu já passei mais de anos sem responder, porque eu tinha medo de responder. Ai, pai, porque eu quero abençoar aquelas meninas. E ele falou assim: Deus já te perguntou por que você faz célula? Sabe por que ele pergunta? Porque quer saber qual que é a motivação. E a motivação vai revelar as nossas ações. A motivação revela as nossas ações. Por que você quer ser pastor? Você tem coragem de responder as perguntas do Senhor? Moreno, por que você quer ser advogado? Porque eu quero ajudar as pessoas. Nada, você quer pagar a conta. Às vezes nós temos medo, querido, de responder com verdade, as verdades. Por isso que ele fez pergunta, apenas uma coisa, Jesus sabia. E para terminar, queridos, aquele jovem ali, quando a fé foi ativada, ele diz: a tua fé te salvou. Aquele homem perseverou. Quem tem uma fé ativada, continua perseverando em qualquer situação. Sabe por que muitas pessoas pararam no meio do caminho? Porque perdeu a esperança, que frustrou a expectativa, que perdeu a motivação. Para concluir agora, conclusão, levante a sua mão e fale assim: eu quero ser intenso, Senhor, que as coisas do céu me levam a uma profundidade com o Senhor. Fala: Senhor, me leva a perseverar. Quando todos mandarem eu calar, eu vou gritar mais alto. Fala: Deus, eu quero agir com misericórdia, que à medida que você dá, você recebe. Eu quero ser vulnerável, eu quero arrancar as minhas capas, e eu quero ser sincero. Feche seus olhos, querido, feche seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração e comece a pedir: Senhor, ative a minha fé nessa noite. Eu quero ter uma fé ativada. Senhor, quantas vezes eu não agi com misericórdia sobre a vida das pessoas. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque misericórdia tem a ver com aquilo que eu agi. Senhor, eu quero te pedir perdão quantas vezes eu não respondi às tuas perguntas, quantas vezes eu não fui sincero com o Senhor, quantas vezes, Senhor, eu não fui sincero. Senhor, eu quero ir para os lugares mais profundos. Quantas vezes, Senhor, eu agi sem ser uma pessoa intensa, eu agi nos lugares rasos. Eu quero ir para os lugares profundos do Senhor. Eu quero agir,